Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma imensa alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser constante na sua fé, evangelizar no seu ambiente de trabalho e crescer na sua vida e também se desenvolver profissionalmente. Para quem talvez ainda não esteja familiarizado com o termo profissional católico, o que é o profissional católico? O profissional católico é aquele homem, aquela mulher que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entende que ele deve testemunhar essa experiência, essa presença de Deus em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente profissional, no seu ambiente de trabalho. E para isso, para que realmente ele consiga cumprir com esta missão, é necessário que ele seja constante na sua fé. E é por isso que eu tenho compartilhado frequentemente esses conteúdos para te ajudar exatamente a conquistar, a adquirir esta constância na fé, aprender como evangelizar de maneira leve, mas ao mesmo tempo muito profunda no seu ambiente de trabalho e crescer na sua vida e também na sua carreira, crescer profissionalmente. No conteúdo de hoje, eu quero falar com você sobre os 3 passos para você identificar o seu propósito de vida, ou o que nós chamamos também de missão pessoal. E para que realmente Deus fale conosco neste momento e este conteúdo possa ser um divisor de águas na sua história e na sua vida, eu quero me esvaziar de mim mesmo para me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, com ela, nela e para ela, porque assim eu tudo farei com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus. Toda terça e toda quinta temos um conteúdo novo para você aqui que nos acompanha no programa O Profissional Católico. 3 passos para identificar o seu propósito de vida. Essa é uma pergunta que já mexeu com muita gente. E de onde eu tiro isso? Porque eu tiro isso da minha realidade como um profissional que atende diversas pessoas nos processos de coaching, de mentoria. Quando eu proponho esse exercício para elas, ajudando-as a identificar o seu propósito de vida, a grande maioria delas me relata o quanto é difícil, ou o quanto foi difícil fazer esse exercício. E por que isso acontece? Porque um dos grandes desafios da humanidade hoje em dia está em entender a sua essência. Aliás, muitas pessoas passam a vida tentando entender o porquê elas existem, qual é o sentido das suas vidas. Aliás, isso remonta os tempos dos filósofos e, na verdade, desde que o ser humano se entende como ser humano na face da Terra, essa questão povoa a sua mente e o seu coração. E a grande maioria destas pessoas se sentem ainda mais perdidas quando tentam achar respostas para essas questões. Por isso, identificar a nossa missão de vida, o nosso propósito, nos ajuda a ter clareza de quem nós somos, em que acreditamos e onde nós queremos chegar. Identificar a nossa missão de vida nos permite atingir um alvo, chegar no alvo. Eu gosto muito desta ideia porque em alguns dos conteúdos anteriores eu falei sobre a vontade de Deus para a nossa vida e dizia que a vontade para todas as pessoas, é claro, Deus tem uma vontade específica para cada um de nós, que é o que nós vamos entender e trabalhar no conteúdo de hoje, mas Deus tem uma vontade universal que alcança todas as pessoas, ou seja, Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós andamos
em conformidade com a vontade de Deus, nós somos muito mais felizes. Aliás, uma frase que norteia a minha vida, a minha carreira, é exatamente esta: Deus, aliás, o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. O segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Então, quando nós acertamos o alvo, nós fazemos a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos êxito. Nós somos bem-sucedidos, nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, o contrário também é verdadeiro. Se Deus tem um alvo para que nós atinjamos o nosso propósito, a nossa missão de vida, quando nós erramos esse alvo, nós pecamos. Inclusive, a palavra pecado vem exatamente desta origem, desta etimologia: errar o alvo. Grego, armatia, errar o alvo. Bom, dito tudo isto, é importante distinguir o que não é missão do que é missão. Então, missão é exatamente esse propósito, este alvo a ser atingido, mas não se trata apenas de um objetivo a ser alcançado. Não. A missão de vida, a missão pessoal, não é um objetivo. Por quê? Porque quando você alcança um objetivo, ele acaba. Não tem sentido continuar. A missão, ela é perene. A missão, ela envolve a nossa essência. Portanto, todos os papéis que nós exercemos na nossa vida, eles são envolvidos, alicerçados pela nossa missão. Então, ela nos acompanha por toda a nossa vida, diferente de um objetivo. Objetivo: quero ter uma casa, quero concluir a minha faculdade, quero ter filhos. São objetivos que, ao serem alcançados, deixam de ter sentido. E aí você vai buscar outros objetivos. A missão não é algo que você busca, alcança e depois vai tentar achar uma outra missão de vida. Não. Ah, minha missão é ser pai. Minha missão é ser mãe. Não, na verdade é um objetivo. Claro, a nossa missão pessoal pode nos ajudar nesta tarefa de sermos pais, de sermos mães, de sermos filhos, mas não necessariamente é a nossa missão, porque do contrário nós teríamos que viver para isso. Não, mas eu vivo para os meus filhos. Pois é, não deveria. Nossa, que coisa horrível de se falar. Não, porque os nossos filhos têm a vida deles. Nós temos que contribuir com o desenvolvimento deles, mas eles não são nossos. Vai chegar uma hora que eles vão crescer, vão ter a vida deles, e aí eles vão seguir o caminho que Deus tem para eles. E se os pais vivem para os filhos, eles deixam de viver para Deus, e mais ainda, deixam de viver para a sua vocação matrimonial. Quantos e quantos casais, quando os filhos saem de casa, não sabem mais como conviver, como viver bem o matrimônio, porque viveu a vida toda doada para os filhos. Inclusive, uma outra realidade muito comum nesses tempos são filhos que não saem de casa, filhos que ficam lá até os 40 anos. Para os pais está ótimo, porque aquela velha síndrome do ninho vazio não vai existir. Mas, gente, é princípio, é elemento essencial da vida humana o progresso, o desenvolvimento. E nós, pais, devemos contribuir com o desenvolvimento dos nossos filhos. Essa é a missão, o chamado que Deus tem para nós. Mas não é uma realidade que vai acontecer para o resto da vida. Nossa intervenção vai ser durante um tempo. Depois eles vão ter a vida deles, claro, espera-se que vivendo a partir de todas as boas sementes que nós semeamos dentro dele, como é a nossa vocação, nosso chamado. Sermos fiéis aos filhos que o Senhor nos confiar, educando-os na lei e no caminho do Senhor. Então, nosso objetivo, ele vai até o momento em que você os libera para a vida, não é? De novo,
a nossa missão essencial vai alicerçar o nosso papel de sermos pais, de sermos mães, e a nossa missão ela nos acompanha por toda a vida. Então, entenda isso, missão é diferente de objetivo. Ah, eu quero concluir minha faculdade. Concluiu a faculdade, acabou. Ah, agora eu vou fazer uma pós-graduação. Tudo bem, mas é um outro objetivo. E com a missão isso não acontece. A missão, ela, ela faz parte de toda a nossa história. E uma vez que nós identificamos a nossa missão de vida, ela nos permite termos em mãos uma bússola, sabe? Diria até que talvez mais que uma bússola, um GPS, que nos permite irmos na direção correta, conduzirmos a nossa vida e a nossa história na direção correta. Ela nos ajuda nas nossas escolhas. Para você ter uma ideia, quando eu identifiquei a minha missão de vida, ela foi extremamente indispensável para que eu pudesse redirecionar a minha vida e a minha carreira. Rapidamente compartilhando com você aqui. Eu atuei durante 10 anos numa das maiores empresas que eu trabalhei ao longo de toda a minha vida, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, na área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Até que eu identifiquei minha missão de vida. E minha missão de vida é anunciar a boa notícia, levando as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual dessas pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. Quando eu identifiquei a minha missão, eu comecei a fazer um raio-x, uma análise de como eu estava vivendo esta missão nos meus papéis. E na minha carreira profissional, para você ter uma ideia, eu percebi que a maior parte do meu tempo, 80% do meu tempo, não estava sendo vivida tendo por base a minha missão. Claro, existiam alguns elementos ligados com a minha missão e por isso eu gostava e poderia ficar o resto da vida trabalhando lá, porque haviam alguns elementos da minha missão e isso me dava ânimo e disposição. Agora, quando eu identifiquei que apenas 20% do meu tempo eu estava vivendo essencialmente a minha missão ali na empresa, eu precisei tomar uma drástica decisão. Aliás, a decisão correta, eu tive que dar passos para o alvo que Deus tinha para mim, nesta missão que eu acabei de compartilhar com você. Então, quando eu identifiquei a minha missão, eu percebi que somente 20% do meu tempo eu estava numa sala de treinamento, dando uma palestra, fazendo um atendimento. Os outros 80%, de novo, embora estava ligado com a minha missão indiretamente, eu não estava numa sala dando treinamento, fazendo palestra, atendendo alguém. Eu estava preparando uma sala de treinamento, contratando um palestrante, eu estava preparando uma avaliação de desempenho, mas eu não estava fazendo o que estou fazendo agora. Compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo. Percebe? E aí, quando eu identifiquei isso, eu pedi o meu desligamento da empresa e comecei a viver a minha missão. Foi até um desafio na época, porque... E o medo de trocar o certo pelo duvidoso? Eu me lembro de chegar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor bem que podia já providenciar alguns clientes enquanto eu estou aqui. E quando esses clientes chegarem, aí sim eu começo a pedir o meu desligamento da empresa. E aí Deus falou comigo: como é que eu fiz com Moisés? Moisés, você se lembra, personagem bíblico que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. No meio do caminho tinha um mar, ele bateu o cajado, o mar se abriu e o povo passou. E aí eles chegaram à terra prometida. Para encurtar a história. E aí eu entendi. Assim como Moisés primeiro bateu o cajado e depois o mar se abriu, eu deveria fazer o mesmo. Eu estava pedindo para Deus primeiro abrir o mar, para eu depois bater o cajado. E Deus me falava para primeiro bater o cajado
e o mar iria se abrir. Bater o cajado é tomar a decisão e dar o passo, mesmo sem ouvir o chão. Isso é a fé. A fé é o fundamento da esperança, vai dizer a carta aos Hebreus. É a certeza a respeito do que não se vê. E quando eu dei o passo, quando eu bati o cajado, o mar se abriu. Fui convidado para dar aula na faculdade, depois vieram os primeiros clientes no meu programa Alinhamento Estratégico, um programa que eu fico ali 10 meses na empresa, toda semana, desenvolvendo líderes, os demais colaboradores com base nos valores cristãos. E até mesmo os meus clientes de coach, mentoria, que eu comecei a atender. Então, é maravilhoso quando você descobre, identifica a sua missão. Aliás, o termo certo não é nem descobrir, é identificar, né? Porque ela faz parte da nossa essência. Então, ela nos ajuda a fazer escolhas, a tomar boas decisões, a nos colocarmos no caminho correto. E talvez alguém possa dizer assim: mas será que todo mundo tem uma missão? É fácil identificar a minha missão? Eu diria para você que, primeiro, sim, todo mundo tem uma missão. Deus nos fez únicos e essa é a certeza que nós podemos ter, que Deus tem um chamado único para cada um de nós. Nós vivemos uma realidade de mundo onde cada vez mais eles querem fazer com que todos sejam iguais nos costumes, nos comportamentos, nas tendências, uma cultura de massa, como a gente costuma dizer. Todos se vestindo de acordo com a moda, todos falando de acordo com a moda, todos dançando a mesma dancinha da internet, todos falando do mesmo jeitinho que um determinado jargão, um determinado bordão é lançado. E a gente vai vivendo de acordo com a maioria. E quando nós entendemos que nós temos uma essência, que Deus nos fez únicos e vivemos a nossa missão, gente, o impacto que a gente começa a promover no nosso trabalho, na nossa família, em todos os nossos papéis, enquanto pais, mães, filhos, profissionais, católicos, enfim, todas as áreas da nossa vida, elas começam a frutificar, elas começam a prosperar. Então, sim, todos têm uma missão específica e, embora não seja fácil, é simples e é o que eu vou mostrar para vocês exatamente neste conteúdo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos uma missão e é um processo simples, embora não seja fácil, porque já está dentro de nós. Quando Deus nos fez, Deus já imprimiu em nós essa característica, esta competência, esta capacidade. Eu gosto muito da história de Michelangelo, quando ele estava esculpindo a obra em mármore do Davi, né? Davi, personagem bíblico. Davi foi esculpido por esse grande artista Michelangelo. E aí perguntaram para ele: Michelangelo, como é que você consegue fazer essas obras de arte tão bem feitas, com riqueza de detalhes? E se você pegar, por exemplo, o Davi de Michelangelo, você consegue ver o detalhe das veias no mármore. É incrível. E aí, resposta de Michelangelo: na verdade, eu somente vou tirando os excessos daquele bloco de mármore e de repente a imagem que já está dentro do bloco de mármore toma forma, aparece. Que humildade, né? De um grande artista. Claro que tinha toda a habilidade. Se eu for pegar um bloco de mármore e, bom, Davi já está aqui dentro, deixa eu tentar arrancar os excessos, não vai sobrar nada. Mas existe alguém que consegue fazer isso maravilhosamente por nós: Deus. Então, como é que a gente identifica a nossa missão? Tirando todos os excessos que nos atrapalham de identificar a nossa missão de vida, a nossa missão pessoal. E deixa eu te dizer, você
não vai identificar a sua missão de vida se esses excessos continuarem aí. Por exemplo, seguindo os padrões, o modelo que a sociedade, que o mundo tenta nos apresentar. Como eu disse, Deus tem um chamado específico para você. E a maneira correta de você identificar a sua missão de vida é exatamente o contrário. Não é para fora, não é se espelhando, não é seguindo as referências e os modelos que o mundo nos apresenta, mas a jornada, o caminho, ele se faz para dentro. Você precisa começar a fazer a melhor de todas as viagens, a melhor de todas as jornadas da sua vida. O caminho para identificar a nossa missão de vida, ele é para dentro. Não se trata necessariamente de ter o autoconhecimento, mas é o conhecimento do alto. Porque quando você faz esse movimento de entrar, de mergulhar dentro de si, você não só se conhece melhor, mas você começa a conhecer melhor o Deus apaixonado por você que habita no seu coração. E, gente, essa é a maior riqueza que a gente pode fazer. Quando nós mergulhamos em nós, além de conhecermos a nossa realidade, que muitas vezes é de fraqueza, de limitação e de miséria, nós também reconhecemos a grandeza e a maravilhosa onipotência de Deus na nossa vida. Eu disse para você que eu iria apresentar os 3 passos para você identificar a sua missão de vida. Então pega aí papel e caneta, toma nota. Passo 1 para você identificar a missão da sua vida. Primeiro, muito provavelmente a sua missão de vida ela vai estar ligada com o que você faz melhor na sua vida. Nós chamamos isso de competência. A sua missão de vida muito provavelmente estará ligada com as suas competências máximas ou com a sua competência máxima. E o que é competência? Competência é a soma de conhecimentos, habilidades e atitudes, onde conhecimento é saber o que fazer, a habilidade é saber fazer, é o saber como fazer, e a atitude é a vontade, é o querer, é o desejo, é a motivação para que aquilo seja executado, para que aquilo saia do papel e se torne uma realidade. Quem possui conhecimento em uma determinada área, habilidade e atitude, ele é competente naquilo que ele faz. Bom, deixa eu pegar e te dar o meu exemplo. Qual é a minha competência máxima quando eu comecei a identificar a minha missão de vida? Minha competência máxima, eu identifiquei que era a comunicação. Então, por que eu identifiquei? Porque eu percebia que as pessoas que ouviam uma palestra, uma pregação que eu fazia nos grupos de jovens, nos grupos de oração, falavam que a vida delas tinha sido transformada, que aquela palavra tinha tocado os seus corações, que, nossa, que dom que Deus tinha me dado. Então, eu fui percebendo e eu, claro, fui buscando conhecimento. Deus me deu um dom e eu fui lapidando, aprimorando esse dom, estudando, fazendo cursos de oratória, fazendo treinamentos para palestrante profissional, formação em coaching, enfim, várias coisas. Então isso foi me trazendo conhecimento e habilidade. E juntamente com isso, a disposição, a vontade, a atitude de ir para frente das pessoas e falar. A vontade, a atitude, a motivação para me desligar de uma Marilã e começar a viver a minha missão. Percebe? Passo 2. Bom, primeiro, passo 1 é identificar a nossa competência máxima. Então, se você descobrir a sua competência máxima, muito provavelmente a sua missão tem grande ligação com isso, como eu te dei o exemplo da minha capacidade de comunicação. Passo 2. Identifique quais são os resultados que esta competência máxima ela gera. E aí, juntamente com esses resultados que a sua competência máxima gera, identifique também quais são os 3 a 5 valores mais importantes, mais relevantes para você, tá bom?
Então, no meu caso, que resultados que a minha competência máxima, a comunicação, ela gerava? Desenvolvimento profissional, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento humano. Esses eram os resultados que a minha competência máxima gerava. Os meus valores: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a mim mesmo, perdão, misericórdia, compaixão, reconciliação, os valores cristãos. Passo 1, passo 2, identificado. Passo 3 é organizar tudo isso. Como é que a gente organiza? Você começa primeiro, isso é só para você ter uma ideia de leve, tá? Dentro do curso profissional católico, que inclusive eu vou ministrar semana que vem, de segunda a sexta, na íntegra, gratuitamente, eu ensino detalhe por detalhe como é que você constrói e estrutura a sua missão. Mas para você ter uma essência que é resultados seguidos da sua competência máxima e dos valores que norteiam a sua vida. No meu exemplo, como que ficaria? Resultados: desenvolvimento humano, profissional e espiritual. Competência máxima: comunicação. Valores: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a mim mesmo, perdão, misericórdia, respeito, valores cristãos. Depois você vai perceber, dentro do curso, eu te ajudo a estruturar de uma forma que você consiga transformar isso em uma frase. No meu caso, a minha frase ficou exatamente essa que eu relatei no começo: levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual dessas pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a mim mesmo, amor, perdão, misericórdia, compaixão. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Peço a Deus, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que derrame sobre você a força do Espírito Santo para te dar clareza, para entender qual é o chamado que Deus tem para você, qual é a missão que Deus tem para a sua vida como um profissional católico. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!